Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gleice Saboia Tarô. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre astrologia, né? A gente vai falar sobre os movimentos astrológicos mais importantes. Eu vou começar a abrir esse quadro aqui no canal e espero que vocês gostem. E aqui eu vim trazer um movimento astrológico, né? Uma previsão sobre um movimento astrológico muito importante que está acontecendo, que é o processo de retrogradação de Saturno. Saturno é um planetinha que quando ele se mexe, ele causa alguns problemas, né? No lugar onde ele chega. Saturno, ele é conhecido como Cronos, né? O deus do tempo, e também na mitologia grega, ele é o pai de todos os deuses, aquele pai que engole os próprios filhos, né? Aquele pai que é severo, é rígido, né? E quando Saturno ele dá suas voltinhas por aí, ele, na casa onde ele vai e no signo onde ele vai, ele costuma ver o que está certo e o que está errado. Geralmente mais o que está errado. E aí ele começa a fazer começa a dar suas ordens, né? Começa a ditar as suas regras para que tudo fique do jeito que ele gosta, do jeito que ele acha que é correto, né? Como um bom pai geralmente faz. Saturno, ele geralmente é rígido, ditador de regras, mas ele também sabe ser um bom pai, né? Como eu costumo dizer nos mapas astrais que eu faço, Saturno é o tipo do pai que ele tem filhos. O filho que estiver se comportando mal, ele vai ser rígido, ele vai botar regras, né, bastante rígidas, vai brigar, vai punir. É aquele tipo de pai que se tiver que dar uns tapinhas na bunda pro filho aprender a lição que ele quer passar, ele vai dar. Mas ele também é aquele pai que se o filho estiver tirando notas boas no colégio, estiver se comportando direitinho, estiver cumprindo todas as regras que Saturno impõe, é aquele tipo de pai que vai dar um carro para o filho que passou na faculdade. O filho que vai fazer faculdade em outra cidade, ele vai comprar um apartamento e vai dar a chave. Tá aqui, meu filho, pegue a chave para você morar na cidade que você vai cursar a faculdade. É esse tipo de pai, né? Só que para cair nas graças de Saturno é um pouquinho complicado, né? E Saturno começa o seu movimento retrógrado, né? Quando ele começa a andar para trás, parece que, né, do ponto de vista daqui da Terra, que ele está andando para trás. E todo planeta que começa com o seu movimento retrógrado andando para trás, ele faz revisões, né? Revisões do passado, né? Revisões daquilo que a gente deixou para trás, como eu posso dizer, deixou pra lá, empurrou com a barriga, depois eu resolvo, depois eu olho, depois eu vejo, né? Então, os planetas, quando eles fazem o movimento retrógrado, eles vão olhar esse negócio que a gente deixou pra trás, que a gente pensou, depois eu vejo, depois eu olho, depois eu faço. Bom, Saturno, ele entra no seu movimento retrógrado agora no dia 15, né? Tem alguns que dizem que vai ser dia 17, outros dia 18. Pelo que eu analisei, é no dia 15, né? No dia 15 do 6 de junho de 2023. E ele entra no seu movimento retrógrado no grau 7 de peixes. Bom, eu como numeróloga, devo dizer para vocês que aí o bicho vai pegar. Minha filha, você pode ligar o ar-condicionado para a mamãe, por favor, que eu esqueci de ligar? Eu tô fechando. A minha filha, assim, é lá, ali, é lá. Obrigada. Bom, eu esqueci de ligar o ar-condicionado, gente, tá suando horrores. Bom, Saturno entra no movimento retrógrado no grau 7 de peixes. Peixes é o regente da casa 12, né? É um signo por si só espiritual, que fala sobre espiritualidade, da psique, né? Espiritualidade. O grau 7 de peixes, né? O número 7 é um número espiritual, né? Como numerólogo, eu posso dizer para vocês, é um número espiritual. Inclusive, não por coincidência, porque no universo nada é coincidência, tá? Estamos vivendo um ano de energia 7, né? Numerologicamente falando,
Esse ano de 2003 é regido pela energia do número 7, ou seja, espiritualidade, né? 7 fala sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, novos conhecimentos. Porque para você expandir a consciência, você tem que adquirir novos conhecimentos, né? Porque você não expande a consciência sem adquirir novos conhecimentos, como já dizia Albert Einstein, né? Uma cabeça que se abre para novas ideias jamais retorna ao seu tamanho original, ou seja, expande, né? Então, para se expandir a consciência, a gente tem que adquirir novos conhecimentos, ter novas vivências, ver a vida sobre um novo ponto de vista, né? E esse ano veio para isso. E, inclusive, eu tenho certeza que vocês não estão sentindo que esse ano tá fácil, não. Não tá fácil para ninguém, gente. E não vai ser fácil mesmo. E para completar, Saturno ainda entra em Peixes, né? Que é um signo extremamente espiritual, no grau 7. Espiritualidade em dobro, né? Então, o que Saturno vai fazer quando ele entrar? Ele vai nos forçar, dá até uma risadinha, né? Ele vai nos forçar a nos curar, a nos curarmos. Então, assim, não vai ser um período fácil, tá? Diga-se de passagem, é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo que eu achei necessário. Na verdade, eu tinha feito uma postagem no meu Instagram, tá? Pra quem ainda não me segue na minha rede social, meu Instagram é @Gleice_Saboia. Lá eu faço algumas previsões, né, de movimentos astrológicos que eu acho importante, como esse, por exemplo, e faço em forma de postagem, né? Dentre outras previsões numerológicas também, do mês, né? Eu faço a previsão numerológica de cada mês, para saber qual mês, cada mês está sendo regido por qual energia numerológica e de tarô e por aí vai. Mas eu achei importante fazer um vídeo sobre isso, né? Porque achei realmente muito importante depois de analisar os movimentos astrológicos. Bom, Saturno entrará no grau 7 de Peixes no dia 15/6/2023 e permanecerá até o dia 6/11/2023. Aí depois ele vai continuar com o seu movimento direto normal, retornando para Aquário, onde permanecerá até 2024. Então, esse momento que Saturno ele faz o seu movimento retrógrado, faz o seu processo de retrogradação para Peixes, quando ele faz esse movimento, ele vai fazer esse movimento por um motivo. Para apertar a porca. É isso que eu costumo dizer. Sabe quando a gente tem aquele parafuso que a gente aperta a porca e espreme até ela ficar bem firme? É isso que Saturno vai fazer. Ele vai fazer com que a gente se desapegue de tudo aquilo que ainda nos trava, de tudo aquilo que a gente sabe que impede o nosso crescimento, que está travando o nosso crescimento, que está nos estagnando, por assim dizer. Sabe quando a gente vive situações iguais na vida? Eu vivenciei essa situação ano passado, aí esse ano eu vivenciei de novo, ano retrasado eu percebi que eu vivenciei de novo. Aqueles ciclos repetitivos, então, esses ciclos repetitivos, eles estão acontecendo por alguma coisa. E que coisas são essas, né? É isso que Saturno vai fazer a gente olhar. Saturno, quando ele fizer esse movimento de retrogradação, ele vai afunilar situações que pra gente são muito difíceis de lidar, para que a gente olhe para o que está causando aquela situação. Então, vai ser um período de desapego, de assumir autorresponsabilidade, de sair do vitimismo e da culpa. É um período basicamente para a gente se curar das nossas feridas emocionais. É o que eu tanto falo aqui nesse canal. Acho que esse canal ele só fala disso. Toda vez que eu abro o tarô é só o que aparece na mesa, né? E quando ele vai fazer esse movimento retrógrado no grau 7 de Peixes, ele vai pedir cura.
cura das nossas feridas emocionais, dos nossos apegos, do nosso egoísmo. Sabe, quando a gente vivencia situações na vida e a gente fica com raiva de quem causou aquela situação e a gente não assume a autorresponsabilidade. É como assim, quando a gente se envolve num relacionamento, é um exemplo simples, básico, quando a gente se envolve num relacionamento e aí não dá certo, né, por vários motivos, e aí termina e aí a gente fica com raiva da pessoa que a gente amava, né, que a gente amou, que a gente se apaixonou, fica com raiva, fica com ódio, fica com mágoa, pensa, chora, fica com raiva. Mas por que isso acontece? Né? Aí se envolve em outro relacionamento, a mesma coisa, se envolve em outro relacionamento, a mesma coisa. Por que isso acontece? Porque a gente tende a colocar toda a culpa no outro. Porque o outro não me amou, porque o outro me rejeitou, porque o outro me magoou, o outro me feriu, o outro me traiu, o outro foi injusto. E a gente esquece de olhar pra gente e pensar, mas por que eu aceitei determinada situação? Por que eu fiquei nesse relacionamento quando eu vi tais sinais? Por que eu permiti isso? Qual foi o meu erro nessa situação? Ou seja, autorresponsabilidade, né? E aí, quando a gente vê o que nos levou àquele sofrimento, aquele término com aquele sofrimento, né? A gente começa a lapidar a situação. É como se a gente tirasse a sujeira de cima do que tá, né? Porque o que é a sujeira? É o sentimento de raiva, de frustração, de mágoa, de revolta, de vingança, né? A gente vai tirando e a gente olha para o que tá lá. Ah, eu fiz isso porque eu tenho dependência emocional. Eu errei porque eu não deveria ter. Eu criei falsas expectativas, eu criei ilusões, né? Eu tenho feridas emocionais que não foram curadas, que vieram lá da infância, a ferida da rejeição, do abandono, da traição. Eu ainda não estou preparada para um relacionamento. Eu coloquei toda a responsabilidade da minha felicidade na mão do outro. O outro não tem a obrigação de nos fazer feliz. E aí a gente tirou a sujeira da mágoa e a gente começa a olhar para isso. Quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente percebe o quão vitimista nós podemos ser. No quanto estado de vítima a gente se coloca. E aí, quando a gente percebe isso, aí a dor acaba. Porque quando a gente assume nossa autorresponsabilidade, a gente pode fazer algo em relação àquilo. Se algo acontece e a culpa do outro, não tem nada que eu possa fazer em relação daquilo, porque foi o outro que errou, o outro que é culpado, o outro que fez e aconteceu. Eu sou uma pobre vítima das circunstâncias do outro, do que o outro fez, deixou de fazer. Por isso que tanta gente assume o papel de vítima, porque se o outro fez, a culpa é do outro. Não há nada que eu possa fazer em relação a isso, né? E o vitimismo é uma sombra social, uma sombra coletiva social. Todo mundo gosta de uma vítima, né? Olha os reality shows, né? Tá aí pra comprovar. Novelas, né? Todo mundo gosta de um sofredor, um coitadinho, uma vítima. Agora, quando a gente assume a autorresponsabilidade, não. Eu errei porque a pessoa não estava pronta para um relacionamento, eu criei expectativas onde não deveria, eu tenho dependência emocional, eu tenho feridas emocionais, eu errei nisso, eu errei naquilo, né? Se tudo o que acontece na nossa vida, gente, tudo o que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Tudo o que acontece na nossa vida é porque nós permitimos. Claro que eu estou falando de nós adultos, né? Eu não estou falando de crianças, né? Porque crianças, elas estão à mercê, né? Infelizmente, da realidade externa, né? Tirando a questão espiritual. Mas eu estou falando, você, eu, como adultos,
Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, deixa de acontecer. Se nós somos enganados por alguém, se nós somos trapaceados, se nós somos traídos, nós somos responsáveis por aquilo. Ah, Gleice, não é bem assim. Será? Será que a pessoa que traiu, que enganou ela, já não deu sinais? Que era assim, que o caráter dela era assim? Será que a gente não enxergou os sinais? Autorresponsabilidade. Filha? Autorresponsabilidade. Sair do vitimismo, né? Porque quando a gente começa a criar autorresponsabilidade, a gente assume o poder, a gente retoma o poder sobre a nossa própria vida. A gente assume o poder sobre a nossa própria vida. Por quê? Porque quando algo acontece ou deixa de acontecer na minha vida, que é culpa minha, responsabilidade minha, vamos tirar a palavra culpa, responsabilidade minha, eu posso fazer algo em relação a isso. Eu entrei num relacionamento que foi furado, porque eu tenho dependência emocional, porque eu criei expectativas onde eu não deveria, a pessoa me dava pouco e eu aceitava o pouco que ela me dava, a pessoa não fazia nada pelo relacionamento, eu que fazia tudo. Quando a pessoa faz tudo por um relacionamento e a outra pessoa não faz nada, isso é o quê? Ferida da rejeição. Ferida emocional da rejeição. Já botei o livro aqui no canal para vocês ouvirem da Lise Bourbeau, as 5 feridas emocionais. Vocês não sabem do que eu tô falando, Gleice, mas como é que você sabe que é ferida da rejeição? Eu ouvi o livro. Tá aqui de grátis para vocês ouvirem. Então, quando a gente assume autorresponsabilidade sobre a nossa vida, a gente consegue olhar para os nossos atos, o que permitiu, o que em nós permitiu que aquilo acontecesse, quais foram as nossas atitudes que permitiram que aquilo acontecesse na nossa vida. E aí a gente pode fazer algo em relação àquilo. Então, quando a gente tem autorresponsabilidade sobre a nossa vida, a gente pode fazer algo em relação àquilo. O poder de mudar aquilo está nas nossas mãos. Ah, foi a ferida emocional da rejeição que me faz aceitar migalha numa relação? Que me faz correr atrás de quem não me quer? Que me faz correr atrás de quem me rejeita? Peraí, deixa eu curar esse trem. Autorresponsabilidade. E por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que Saturno vai fazer agora. Sabe aquela situação que a gente mais tem medo que aconteça? Que a gente tem fugido esse tempo inteiro? Que às vezes a situação acontece, mas a gente consegue maquiar aqui, maquiar ali, rebolar ali, dar uma ajeitadinha ali, um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, e consegue tocar pra frente? Agora a gente não vai conseguir mais. Saturno vai deixar o bagulho tão doido, o negócio tão feio, como eu falei, vai afunilar situações densas. O negócio tá ruim, pior, para que a gente possa lidar com aquilo. É como se Saturno levantasse o tapete e tirasse a sujeira de baixo e falasse, ó, tá aqui. E aí? Você achou que você ia esconder essa sujeira debaixo do tapete por muito tempo? Então, Saturno vai fazer esse período a gente lidar com situações que a gente não queria lidar. Lidar com situações que pra gente é muito difícil, é muito doloroso. Lidar com situações que a gente fingia que não estava existindo, ou que a gente renegou as nossas sombras. Que é justamente colocar a sujeira embaixo do tapete, colocar as coisas de nossos porões emocionais, né? Aquele porão americano. Então, vão acontecer situações inusitadas, sim, inesperadas, sim, e todas elas nessa vibe. É por isso que eu achei interessante eu vim aqui falar para vocês sobre isso, tá? Porque vai acontecer. Na minha vida já tá acontecendo. Acontecendo do jeito que eu... Eita, menina. E eram coisas que eu já sabia que eu tinha que resolver. Eram coisas que eu sabia já que eu já tinha que ter, ó, curado, resolvido, organizado. São coisas que a gente sabe
que na nossa vida tá bagunçado, que na nossa vida tá pendente, tá capenga. Por exemplo, dores emocionais, feridas emocionais. Eu tenho feridas emocionais que eu tô no processo de cura, até porque eu só passo para vocês aquilo que eu aplico na minha vida. E eu sabia que tinha feridas emocionais que estavam pendentes de curar da forma certa. E eu não fiz. Aí o que eu fiz? Levei baque nesse Saturno retrógrado, né? Porque Peixes fala sobre cura, espiritualidade, psique. Ele é o regente da casa 12. A casa 12 é a casa da psique, a casa das prisões. A casa... a casa 12 rege as prisões, os manicômios, os hospitais psiquiátricos. É o lugar onde a gente foge quando a nossa liberdade é restringida de alguma forma. Para vocês terem... Continuando, já vou passar, já ia cortar aqui para outro assunto, nada a ver, ia acabar me perdendo. Peixes rege espiritualidade, rege saúde mental, saúde emocional, saúde emocional. Que a saúde física fica mais para a casa 6, a casa oposta de Peixes, que é a casa regida por Virgem. Mas fala sobre saúde emocional, espiritualidade, a psique, psicológico, as nossas crenças. Então é nisso que Saturno vai mexer. E aí, como é que tá a cabecinha de vocês? Como é que tá a saúde emocional de vocês, né? Pode botar aqui no comentário, tá todo mundo doido. Saúde emocional não tenho. Psicológico tá zoado. E por que ele tá fazendo isso? Porque, como eu falei, não coincidentemente, ele está no grau 7 de Peixes. Ele retrograda para o grau 7 de Peixes. Não coincidentemente, nós estamos no ano 7, no ano de energia 7. Um ano de energia pra gente focar na nossa vida espiritual, no nosso crescimento como alma, na nossa evolução como ser humano, na nossa expansão de consciência, adquirindo novos conhecimentos. Porque espiritualidade é sinônimo de conhecimento. Não estou falando de religião, estou falando sobre espiritualidade. Então, Saturno, como eu falei, é aquele pai severo, que ele vai dar umas pancadas, sim, ele dá umas palmadas no bumbum, sim, do filho, se necessário for, para que este filho aprenda as lições que Saturno quer passar. Né? Então, vai ser um período que a gente vai ter que passar pelos perrengues, pelos pancadão de Saturno. Eu não acho que ele dá umas palmadas, não. Acho que ele pega aquele cinto de couro e dá com força, como diz aqui no Maranhão. Vai ter que passar pelas pancadas de Saturno e vai ter que ficar no cantinho de castigo, chorar e refletir. Qual foi o erro que nós cometemos assumindo a autorresponsabilidade e saindo do vitimismo, né? Por que eu estou passando por isso, meu Deus? Por quê? Porque eu não me curei disso, eu preciso me curar daquilo, eu sabia que eu não deveria ter feito aquilo, eu sabia que essa pessoa não era confiável, ela já me deu vários sinais, mas eu fiquei neste relacionamento por dependência emocional. Eu fiquei por apego. Eu não consigo prosseguir com a minha vida. Por quê? Porque eu ainda tenho apego ao passado. Por que eu tenho apego ao passado? Justamente por conta dessas feridas emocionais. Lembra? Sentimento de revolta, tristeza, mágoa, decepção. Vingança é a sujeira em cima do que a gente não quer ver, que está lá embaixo. É o tapete. Na verdade, vamos dar um exemplo melhor. A sujeira, o tapete, são as mágoas, a revolta, a raiva, a tristeza, a decepção, o sentimento de vingança. É o tapete. Embaixo que estão as feridas emocionais. As benditas feridas emocionais. É o que está embaixo desse tapete. Né? Para vocês terem uma ideia do estrago que Saturno costuma fazer, a última vez que Saturno ele deu uma passeadinha, né,
assim, foi no período que todo mundo ficou isolado em casa, né? Ficou trancado em casa. Eu não vou falar o nome porque o YouTube não aceita e ele pode bloquear esse vídeo. Lembra que começou em 2020 e terminou em 2022? Saturno, ele fez, se eu não me engano, esse movimento eu não lembro se foi movimento retrógrado, mas ele foi para Aquário e ficou por lá. Aquário fala sobre o social, fala sobre o coletivo. Depois eu confirmo, tá, gente? Se foi movimento retrógrado que Saturno fez em Aquário ou se foi movimento direto. Mas, se eu não me engano, foi retrógrado. Mas o período todo que a gente passou foi Saturno em Aquário. Aquário fala sobre o coletivo, né? Sou eu em prol do coletivo, eu abro mão da minha individualidade para servir o coletivo, né? Então, Aquário é o regente da casa 11, que fala sobre o coletivo, sobre a sociedade, sobre nós como um todo. E eu como indivíduo, como parte desse todo, uma peça fundamental, essencial para que esse todo funcione, né? Nós somos um, né? Já ouviram essa expressão? Nós somos um somos nós. E quando Saturno ele foi para Aquário, ele olhou a sociedade, né? Como eu falei, quando ele vai, ele olha o que ele tem para olhar ali. É tipo assim, Saturno, quando ele dá as passeadinhas dele, as voltinhas dele, né? Ele é como se ele estivesse numa casa. Aí ele vai numa cozinha, é um signo. Numa casa, sabe? Uma casa. Ele vai numa cozinha, é um signo. Ele vai na sala, aí ele vem na cozinha. O que é que tá de errado? Opa, a pia, o fogão, o chão. Tá tudo uma zorra? Que é isso? Vamos consertar. E começa a mandar. Lava a louça, limpa o fogão, varre isso aqui, ajeita essa baderna que algo de errado não está certo. Aí ele vai pra sala, é outro signo. Quando ele sai, né, da cozinha, ele vai pra sala, é outro signo. Aí ele vê o que tá de errado na sala e manda arrumar. Aí depois ele vai pro quarto de um filho. Aí depois ele vai pro quarto de outro filho. Meu Deus do céu, que bagunça que só não pode arrumar isso aqui. Você não sai desse quarto enquanto você não arrumar isso aqui. Vai para um banheiro e assim vai. Cada cômodo da casa seria um signo, para ser um exemplo para vocês entenderem. E aí Saturno, quando ele foi para Aquário em 2020 e permaneceu até 2022, ele foi lá para um cômodo da casa, né? Vamos supor a sala, né? Que é o lugar onde todo mundo se reúne, né? O coletivo. E ele foi para Aquário. E lá ele fiscalizou os assuntos de Aquário, que é o quê? O coletivo. E ele olhou assim e falou, olhou para a sociedade como um todo e olhou como nós estávamos egoístas, né? Como nós estávamos egoístas, como nós estávamos vivendo somente para si e para os seus, né? Eu tô aqui vivendo somente para mim e para os meus, por mim e pela minha filha, pelo meu companheiro, pelos meus pais, pelos meus parentes, só. O resto que se exploda, né? E todo mundo estava vivendo assim, né? É só olhar os noticiários absurdos que estavam acontecendo. Assim que começou o barangandã todo, né? E aí Saturno olhou assim, falou, vocês estão egoístas, né? Como sociedade, como um coletivo. Vocês acham que só precisam de vocês mesmos e dos seus? Que a sociedade não importa, que o vizinho não importa, que o outro não importa, que o comércio não importa. Então, eu vou te trancar em casa, você com os seus, e bora ver se a sociedade não importa como um todo. Todo mundo faltou ficar louco. Todo mundo já estava com saudade de trabalhar na rua, de ir para um comérciozinho, né? De abraçar o outro. Ele é tão rigoroso que a gente não podia abraçar o outro, o próximo. A gente não podia apertar a mão. Vocês têm noção? Ele trancou geral em casa. E foi algo mundial. Não foi uma coisa num país, numa cidade. Foi algo mundial. É isso que Saturno faz. É para vocês entenderem o quanto o negócio é sério, o quanto o bagulho é doido. Porque Saturno fez isso de forma mundial. Ele trancou o mundo inteiro dentro das suas casas. Você com os seus e bora ver se o outro não importa. O povo só faltou se matar dentro de casa, né?
E tava todo mundo doido pra ir numa feirinha, pra ir num comércio, pra ir num barzinho, pra ir no mercado, pra ir pra apertar a mão, né, do outro, abraçar. Vocês lembram, né? Assim que estourou o negócio, o povo foi todo no mercado e todo mundo colocou. Eu lembro desse caso nos jornais. O povo tava colocando todo o estoque de papel higiênico dentro do carrinho. E o outro? Uma vez eu fui no mercado com a minha filha e tava tendo promoção de batata, aquelas batatinhas, né? Não posso falar nome de marca aqui, né? Aí eu já ia falar. Aquelas batatinhas fritas, né? Que eu adoro, ela adora. E o carrinho tava cheio, né? E tava baratíssimo. E aí eu falei, filha, ela tava dentro do carrinho, eu passei. Eu falei, filha, pega a batata pra mamãe. Pra gente. Ela pegou 2 batatas. Aí eu olhei assim, eu pensei, filha, por que você só pegou 2 batatas? Eu já sabia, né? Porque eu sei como eu crio minha filha. Falei, minha filha, por que você só pegou 2 batatas? Ela falou, mãe, e os outros? E se as outras pessoas quiserem comprar também porque está barato? Assim como nós compramos porque está barato, as outras pessoas também querem comprar. E na época ela só tinha o quê? 9 anos? Agora ela tem 10? 9, 8. Eu olhei assim, ó. Estou fazendo um bom trabalho. Entenderam? E uma criança pensou assim. E o povo tava pegando todo o estoque de papel higiênico e colocando dentro do carrinho. Todo o estoque de álcool em gel. E colocando dentro do carrinho. Pensando só em si, no seu próprio umbigo. É por isso que Saturno deixou o povo muito tempo dentro de casa. Porque o povo demorou para entender a lição. Precisou doer. Doer. E aí, quando a gente tá com a liberdade restringida, para onde a gente foge? A casa 12. A casa da psique. Aí todo mundo precisou de arte, né? Série, filme, música, as lives, né? Novela, porque até então arte era coisa para vagabundo, né? Lei Rouanet, vagabundo, né? Ou seja, vamos aprender, não é bem assim, criança. Calma, pequeno mancebo, tem muita coisa aí que você precisa aprender nessa vida. Foi isso que o Saturno estava falando pra gente, né? Quando ele adentrou em Aquário, então o negócio é sério. Então, quando o Saturno, ele dá essas voltinhas dele, tá? Ele dá essas voltinhas dele, básicas, ele ainda tá andando para trás, ele ainda tá revisando. Quando ele revisa, é como se... eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, porque vocês sabem que eu gosto de dar exemplo esdrúxulo, que todo mundo entende. Quando Saturno faz um movimento retrógrado, é como se ele tivesse mandado limpar a casa inteira. Ele já tivesse mandado limpar a casa inteira. E aí, quando ele faz esse movimento retrógrado, é quando ele vai conferir. Aí ele vai e passa, passando o dedo. Que é isso? É uma poeira? Isso aqui está sujo? Mas eu não mandei limpar? É tipo isso. Né? Então, é aquele pai que passa revisando a casa inteira. Oh, isso aqui tá sujo, isso aqui... Você só escondeu, não lavou a louça, só jogou pra debaixo da pia, que é isso, né? E aí que o bicho pega, o bagulho fica doido. Ou seja, o movimento de retrogradação de Saturno em Peixes, no grau 7, vai do dia 15/6 de 2023 até o dia 6/11 de 2023. Ou seja, são 3 meses, né? 3 meses. E vai ser sério. Vai versar. Ele vai focar nas nossas feridas emocionais, né? Nas nossas crenças limitantes, nas nossas... Como está a nossa saúde emocional e psicológica, na nossa espiritualidade, se estamos evoluindo como ser humano, como alma, ou se estamos simplesmente cometendo os mesmos erros de sempre. E não basta as lições que a gente já tenha passado na vida, a gente continua fazendo a mesma coisa. Aí que o pancadão vem doido. E ele vai pegar onde mais dói, né? Ele vai pegar onde mais dói, ele, como eu falei, ele vai afunilar situações bem densas.
Vai começar do ruim e vai terminar no pior. Não tô querendo assustar ninguém. Eu só estou falando que é para que nós estejamos preparados. Eu também. Vai ser um período de transformações intensas. Pra gente desapegar daquilo que não nos serve mais, daquilo que nos trava. E a gente já sabe, no fundo a gente já sabe que nos trava. Pra gente fazer as nossas curas emocionais. As nossas curas das nossas feridas emocionais. Pra gente começar a... Como eu posso dizer? A ver quais são os ciclos repetitivos na nossa vida que a gente ainda está repetindo porque a gente não aprendeu as lições que tinha que aprender no passado, ou seja, não está evoluindo como ser humano, que aí toca na questão espiritual. E vai falar também sobre o nosso egoísmo, porque também a casa de peixes é a casa também de cuidar do outro, né? É a casa que rege os asilos, por exemplo, os orfanatos. Então, assim, vai falar sobre aquilo que nos prende. A gente vai ter que olhar para aquilo que está nos prendendo, nos estagnando. E a gente vai ter que olhar para o outro, aquilo que está fazendo com que nós só olhemos para a gente e não olhemos para o outro. Às vezes que nós somos egoístas, que nós cometemos excessos, que a casa 12 também é a casa dos excessos. Porque nem sempre, né, nas situações em que a gente foi vítima, a gente de fato foi vítima. Às vezes a gente cometeu excessos, a gente foi egoísta. Então, é hora de olhar para essas coisas e ver qual a nossa responsabilidade. Porque o tema que Saturno vai exigir da gente, né? O tema das lições, na verdade, de Saturno, pronto, simplificando. O tema das lições de Saturno é autorresponsabilidade e sair do vitimismo. Autorresponsabilidade sobre a nossa própria vida e sair do vitimismo. Vou repetir. Autorresponsabilidade pela nossa própria vida e sair do vitimismo. Para que a gente possa evoluir como ser humano, retomar o nosso poder pessoal. Porque o ano que vem vai ser um ano de energia 8, um ano de poder pessoal. E como é que a gente vai ter poder pessoal se a gente está entregando o nosso poder ao outro? Porque se o outro é o culpado, o outro é o vilão, o outro que faz e acontece na nossa vida, o poder está com o outro. Porque não há nada que a gente possa fazer. A gente é uma pobre vítima, a gente é o coadjuvante da nossa vida, o outro é o ator principal. Como é que a gente vai exercer poder no ano 8, no ano de energia 8? Ou seja, né, vocês veem que Saturno está fazendo uma lapidaçãozinha básica, né? Vai estar fazendo uma lapidaçãozinha básica para que a gente entre no ano que vem. Tá certo? É isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, é só botar aqui nos comentários que vocês sabem que eu respondo, né, com todo amor e carinho para vocês, tá? Lembrando que eu faço mapas astrais, a minha agenda está aberta para mapa astral e querendo é só entrar em contato comigo com a descrição aqui do vídeo, tá bom? Né? Tem no canal inteiro, né? Tem o meu contato de WhatsApp, né? Vocês podem achar em qualquer lugar aqui do canal. O meu contato de WhatsApp, inclusive, tá até na telinha, que é só chamar que eu faço mapas astrais, tá bom? Meu mapa astral geralmente é focado em missão de vida, propósito de alma, carreira, situações kármicas, situações que a gente traz de vidas passadas e aquilo que a gente tem que evoluir, né? Autoconhecimento, principalmente, né? E veja os seus potenciais. Cada mapa astral que eu faço é único, eu não faço mapa astral de formulazinha, tá? Cada mapa astral que eu faço é único, porque eu vejo, geralmente os mapas astrais, eles têm um ponto de confluência, onde eu percebo qual é a maior deficiência da pessoa que está sendo analisada e qual é o seu maior ponto forte,
né? Qual o seu... Porque às vezes a gente acha que tem coisas que são deficiências, mas se a gente souber trabalhar, isso vira a nossa maior potência, né? Então, é por isso que eu gosto de fazer mapa astral. Na verdade, eu comecei o estudo da astrologia para me conhecer. Tudo que eu faço aqui nesse canal, gente, tudo que eu faço de forma profissional e eu faço para vocês, eu comecei para conhecer a mim mesma. Porque assim, eu sou uma pessoa tão, como dizem, né? Me chamam de furacão, né? Acho que o próximo, Deus me livre, mas se houver um próximo furacão aí vai ter o meu nome. Me chama de furacão, né? Porque eu sou muito intensa, eu sou muito, né? E por eu ser do jeito que eu sou, as pessoas queriam que eu fosse de outra forma. Não, Gleice, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que se encaixar assim, você tem que se encaixar assado. E eu pensava assim, não, mas se eu nasci do jeito que eu nasci, tem um propósito, um motivo para ter nascido assim. Porque senão eu não teria nascido assim. Porque eu tento ser diferente, eu não consigo, né? Então eu sou assim, né? Eu tenho essa energia muito grande, eu falo pra caramba, eu gosto de estudar. As pessoas que cruzam a minha vida, infelizmente ou felizmente, elas têm uma transformação, querendo ou não. Todo mundo fala que eu sou um furacão que passa na vida das pessoas e infelizmente ou felizmente eu não sei, e eu não consigo ser diferente, né? Eu não consigo, né? Né? Eu sou 880, sou muito intensa, e é isso. Então, eu fui estudar astrologia para poder me entender. Não, mas por que eu sou assim? Mas se eu sou assim, tem que ter um propósito. Eu queria saber o propósito do porquê que eu sou assim. E aí, na astrologia, eu achei, né? E aí, acabei me profissionalizando, porque eu gostei tanto. E hoje eu estendo, né, esse conhecimento para vocês, né? Para saber, também quero que vocês saibam o porquê vocês são do jeito que são, né? Porque se vocês nasceram do jeito que vocês nasceram, vocês têm um propósito para ter nascido assim. E não é para vocês quererem ser diferente, não é para vocês se encaixarem em formulazinha, em caixinha, em quadradinho, em forminha do que a sociedade acha que você tem que ser. Né? Você tem que ser quem você é, mas para isso você tem que descobrir quem você é. E aí explorar o seu potencial máximo, ser a sua melhor versão nesse mundo. E o mapa astral é justamente uma ferramenta de autoconhecimento, né? Justamente para isso. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha para quem vocês sabem que gostam de saber desses movimentos astrológicos, dessas previsões astrológicas, que gostam de astrologia, tá bom? Muito obrigada, meus queridos, e até logo!